Esta conferência será gravada agora. Bom, pessoal, eu resolvi fazer essa aula extra antes de trabalhar com função modular. Então, uma aula que fala sobre o movimento dos gráficos das funções, né, no plano cartesiano. Então, a primeira coisa que eu queria lembrar com vocês é o que é uma função definida por mais de uma sentença. E eu vou fazer isso com um exemplo. Seja a função definida por f de x igual a menos 2x mais 1, se o x for menor ou igual a 1, e menos 1 se o x for maior que 1. Ele está querendo que a gente determine f de menos 3. Então vamos lá. Como f de 3 é menor que 1, eu vou substituir nessa expressão de cima. Então eu vou colocar menos 3 no lugar do x. Menos 2 vezes menos 3 dá 6, mais 1, 7. O f de menos 1 também vai ser substituído na expressão de cima, porque menos 1 é menor que 1. Menos 2 vezes menos 1 dá 2, mais 1 dá 3. O f de 0 também, na primeira expressão, porque é menor que 1. O f de 1 também, pessoal. Agora, quando você vai calcular o f de 5, o f de 5 é menos 1. Por que o f de 5 é menos 1? Porque 5 é maior que 1, então o f de x fica sendo menos 1. Essa constante. Agora, a letra B, construa o gráfico dessa função. Essa função é separada em dois pedaços, né? O que é maior que 1, o que é menor que 1. Então, vamos começar traçando a primeira parte, x menor ou igual a 1. Então, eu vou colocar dois valores para x, o 1 e o 0. Se eu colocar o 1 dá menos 1, se eu colocar o 0 dá 1. Então, é só marcar os pontos. 1 e menos 1. 0 e 1. Como isso é parte de uma reta, você desenha a reta somente à esquerda do 1. Não desenha a reta toda, não. Do 1 para cá. Ó. Vai desenhar a reta do 1 para cá. Depois você vai pegar os valores de x maiores que 1. Espera aí, você está colocando valores de x maiores que 1 e está colocando 1 no lugar do x? Eu estou, porque aqui depois do 1 tem um número real muito pequenininho. Né? E a gente precisa dar continuidade. Então, eu sugiro que você coloque, mesmo não sendo considerado. Coloque o limite aqui. Vou colocar 1 e 2, maior que 1. 1 e 2. Se eu colocar 1 no lugar do x dá menos 1, se eu colocar 2 no lugar do x dá menos 1 também. Porque 2 é maior que 1 e a imagem é menos 1. Então, 1 e menos 1, 2 e menos 1. E é só você desenhar a reta. É assim que se trabalha com função de duas variáveis. Desculpa, uma função formada por duas sentenças. Função de duas variáveis não é assunto para vocês. Agora, 26. Um exemplo, né, pessoal? Esse exemplo está no livro do primeiro ano, mas eu recortei e colei aqui. Unicamp, São Paulo, 2018. Seja a função h de x definida para todo número real x. Então, quanto é h de h de 0? Então, a gente vai começar calculando, para resolver esse problema, esse h de 0 aqui. A gente começa calculando esse h de 0. Como 0 é menor ou igual a 1, a gente usa 2 elevado a 0 mais 1, que dá 2 elevado a 1, 2. Então, h de 0 ficou sendo h de 2. Agora vamos calcular h de 2. h de 2 é raiz quadrada de 2 menos 1. Eu estou usando isso aqui porque 2 é maior que 1. Raiz quadrada de 2 menos 1 é 1. Então, o h do h de 0 ficou h de 1. Porque o h de 2 deu 1. Isso ficou h de 1. Aí eu volto para a primeira, gente. Quem que é o h de 0? É 2 elevado a 1 mais 1. Essa expressão aqui para valores menores ou iguais a 1. 2 elevado a 1 mais 1 é 4. E a resposta é C.
Agora a gente vai falar de transformações gráficas de uma função. Eu estou fazendo aqui um exemplo bem simples. Eu estou fazendo f de x igual a x². E eu queria construir o gráfico da função f de x igual a x² mais 2. É simples, pessoal. Esse gráfico sofre uma translação vertical de 2 unidades, porque você somou 2. Então, todas as ordenadas vão ganhar um 2 a mais. Isso faz com que o gráfico de sua função suba. Se esse 2 fosse negativo, o gráfico ia descer. Então, a gente escreve assim, ó, y igual a f de x mais k. Esse k pode ser maior que zero ou menor que zero. Se ele for igual a zero, a função é a mesma. Se o k for positivo, sua função desloca para cima, né? Sofre uma translação vertical para cima. Se ele for menor que zero, ela também sofre uma translação vertical para baixo. Então, esse valor diz se seu gráfico sobe ou desce. Translação horizontal, eu tenho uma função f de x igual a x². Eu vou montar uma função g aqui. G de x igual a x menos 3 ao quadrado. X menos 3. Esse 3 que está subtraindo faz sua função deslocar 3 unidades para a direita. Então, esse 3 que você subtrai, né? Troca o x por x menos 3, esse 3 que entra aqui, faz sua função deslocar para a direita. Então, a sua função fica assim. Y igual a f de x menos k. Se esse k for positivo, esse k pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, sua função vai para a direita. Se ele for negativo, sua função vai para a esquerda. Reflexão em relação ao eixo y. De novo, a nossa função f de x igual a x². Eu quero pensar numa função g de x como sendo menos x². Então, o gráfico sofre uma reflexão em relação ao eixo x, né? O eixo x funciona como um espelho. Então, quando você multiplicar uma função por menos 1, o seu gráfico vai ficar refletido no eixo x. Reflexão em relação ao eixo y. Eu coloquei aqui o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x. Eu coloquei o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x. Quando você faz a reflexão em relação ao eixo y, só para valores maiores que zero, eu coloquei essa função, pessoal. A reflexão em relação ao eixo y é f de menos x. Nesse caso, f de menos x é 1 sobre menos x. Então, o seu gráfico faz isso. Quando você substitui menos x no lugar do x, os gráficos de f de x e f de menos x são simétricos em relação ao eixo y. Agora eu tenho um exemplo, eu tenho uma função y igual a f de x, e eu quero construir o gráfico da função 1,5 vezes f de x menos 3. Então, estou dando o gráfico de f de x e quero o gráfico de 1,5 vezes f de x menos 3. Como a função está multiplicada por 1,5, eu vou fazer esse gráfico para começar. Vou fazer o gráfico de 1,5 vezes f de x. Essa função aumenta de tamanho na vertical. Você está multiplicando a função por 1,5. Agora a gente vai desenhar o gráfico da função 1,5 vezes f de x menos 3. Pessoal, f de x menos 3 faz sua função deslocar 3 unidades para a direita. Aí, ó. Está feito o gráfico pedido. Então, é só você imaginar. Quando você subtrai no lugar do x, né, vai para a direita ou vai à esquerda. Se você subtrair um número positivo, ele vai para a direita. Se você subtrair um número negativo, ele vem para a esquerda.
Mais um exemplo, eu quero construir o gráfico dessa função. Então, a sugestão é que você escreva essa função na forma canônica. X menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. A gente fez direto aí. Vamos desenhar o gráfico. Esse primeiro gráfico é o gráfico da função f de x igual a x quadrado. Agora, como tem o menos 3 aqui, a gente vai fazer esse gráfico deslocar 3 unidades para a direita. E agora, como tem o menos 1 aqui, seu gráfico desloca uma unidade para baixo. E aí está feito o gráfico da função. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Uma ótima semana, bons estudos.